as leis cercam a gente, né? As leis do homem, as leis da justiça do homem e também as leis divinas, as leis do céu, as leis que Deus determinou, né? Quando eu comecei a estudar sobre batalha espiritual, deixa eu tentar mexer aqui para dar uma centralizada. Quando eu comecei a estudar sobre batalhas espirituais, estudando sobre a Bíblia, né? Abriu muito a minha mente quanto a isso, sabe? Tem uma pastora, eu gosto muito dos cursos dela, eu gosto muito das pregações dela, a pastora Tânia Teresa. Ela é uma juíza federal e também ela tenta fazer analogias das leis de Deus com as leis dos homens, e é muito interessante, porque dá uma explosão na nossa mente e a gente começa a entender coisas, sabe? De por que aquilo tudo está acontecendo na nossa vida. E eu tô falando tudo isso por quê? Porque hoje eu gostaria de conversar, de ter essa troca, falando sobre as consequências. Se o universo ele é regido realmente, e é o que eu creio, e é o que quem está aqui nessa expansão da consciência está crê nisso, ou está em contato e entendendo isso, a gente entende que o universo ele é regido por leis. A lei da atração, a lei da causa e efeito, a lei da gravidade. Não adianta você querer pular de um prédio e você sair andando normalmente. Não vai, tu vai cair, né? E essas leis vão estar sempre nos rodeando, né? As pessoas, quando entram por uma igreja, por uma religião, por uma determinada... Independente do tipo de igreja ou do tipo de religião, elas acham que elas têm um parâmetro, que elas estão resguardadas e que nada do que elas fizeram vão cair sobre elas, mas não é assim. E aí eu vou entrar agora e falar sobre a minha religião, que é a cristã, protestante. Quando a pessoa entra para uma igreja, quando a pessoa aceita a Jesus, né, o que acontece? Elas são novas criaturas, né? A Bíblia diz que tudo se faz novo, né? É um raciocínio. Só que todo o passado da pessoa não é eliminado. Deus até perdoa, de acordo com o coração sincero de cada um, mas não é eliminado, sabe? Porque as consequências ficam. E as consequências estão aí para nos ajudar a gente a se tratar, a gente ser melhor, a gente evoluir. E não é diferente na lei da atração, na lei da suposição, na neurociência, porque é tudo a mesma coisa. Não tem como ser diferente. Quando a gente toma uma atitude errada, a gente vai sofrer as consequências. Assim como a gente toma uma atitude certa, as consequências vão vir, as coisas vão acontecer. Eu tava vendo um vídeo de uma pessoa famosinha, né, no Instagram, falando sobre a traição, que mas é mais ou menos assim a história. Ela tava com um cara, que o cara era casado, e o cara saiu de casa, né, largou a família para estar com ela, e eles começaram a ir para a igreja. E eles se separaram algumas vezes, brigaram muitas vezes, e ela falou que só iria voltar para ele se eles ficassem realmente na igreja. E aí esse é o ponto que eu fiquei refletindo, sabe? Eles começaram errado, né? O início, o start foi errado. Ela vai sempre ter insegurança em relação a ele, porque ele traiu a esposa com ela. Houve traição, houve quebra de contrato, de aliança, de conversas, né? Houve uma quebra por causa dela. Então, mesmo que Deus tenha perdoado, mesmo que Deus tenha ressignificado isso, mesmo que eles tenham se arrependido de verdade, vai ficar cicatriz, vai ficar marca. E o que é a marca? A insegurança, a ansiedade, o medo, a depressão, isso fica. E por que que hoje, aí é onde a gente começa a falar sobre a gente, né? Por que que hoje a gente vê um mundo tão colapsado, um mundo que as pessoas sofrem tanto, tem tantos problemas na mente, tem tantos problemas na alma, nas emoções? Por quê? Por causa do nosso pecado, ou seja, por causa dos nossos erros, por causa das consequências das nossas atitudes. Então esse é o ponto, a gente hoje precisa ter muito cuidado
com o que a gente vai fazer, com o que a gente vai falar, porque a gente já entendeu também sobre o poder da nossa fala, poder da palavra. E a gente já entendeu também que a gente é o que a gente pensa. Então, tudo se encaixa quando a gente começa a pensar nisso, né? Então, a grande lição que ficou para mim dessa reflexão é que mesmo que hoje eu esteja fazendo tudo absolutamente correto, não fazendo, mas tentando fazer, tentando me moldar ao que eu acredito, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que é o livro mágico, né? Mesmo eu tentando ser uma nova pessoa, eu errei, eu tive erros, eu tive uma história antes. Então isso fica. E mesmo quem não, não entende a Bíblia, ou não se preocupa, ou não tem religião, a pessoa pode ser um ateu. Ela vai pagar pelas consequências de acordo com os atos dela, independente agora de religião. Porque a lei rege o universo. Porque é uma lei que está aí funcionando, assim como a lei da gravidade. E não adianta eu querer plantar maçã e colher limão. Não vai, eu não vou receber limão, eu vou receber maçã, porque foi o que eu plantei. E eu tenho visto micro coisas já acontecendo, tipo, eu tentar tratar melhor as pessoas e isso chegar até a mim, eu tentar ser um coração mais perdoador e isso chegar até a mim, sabe? Eu tentar tratar melhor e com menos... eu costumo dizer que eu sou um pouco machista, né? Não sei se é pela minha criação, não sei se é porque eu vejo que eu vim de uma outra geração, né? E a gente tenta ressignificar isso, claro. Mas eu costumo dizer que eu sou machista porque eu vejo que essa modernidade hoje também não está funcionando tanto. E é um processo de transformação, né? Porque a gente tem que tirar todos os estereótipos da gente também. Eu não tenho que ser machista, assim como eu não tenho que ser aquela pessoa que aceita tudo, né? Existem padrões determinados para que a gente consiga viver e evoluir e tratar as pessoas melhores. E eu tô procurando pensar sempre em tratar as pessoas melhores, né? Mas eu preciso me amar primeiro, amar ao próximo, né? Como a ti mesmo, né? Aquilo que a gente já conversou aqui também nos vídeos. Enfim, mas o grande ponto, a grande explosão da virada da chave é isso, sabe? O que a gente fez para que hoje a gente possa estar num quadro, ou saindo de um quadro, ou quase entrando num quadro de ansiedade, de angústia, de medo, de depressão. Isso tudo são coisas que a gente permitiu, que a gente deixou que acontecesse, né? Ou que a gente deixou pessoas fazerem com a gente, ou que a gente fez, né? Mas são coisas que a gente permitiu. E o que a gente pode fazer isso para ressignificar? A gente vai fazer, mas as consequências estão aí. E esse é o ponto. A gente não pode se revoltar por estar vivendo as consequências. Eu passei por um divórcio, né? Eu pedi a separação e eu estou passando até hoje as consequências disso. Eu sabia o que eu iria passar e estou passando, né? Eu deixei pessoas entrarem na minha vida que eu sabia que não eram para entrar. E hoje elas, graças a Deus, saíram. Mas eu passei pelo caminho de saber o que é ter amigos que não são amigos. Então não são pessoas sinceras. Porque eu permiti. Então a gente tem que parar de jogar sempre a culpa para o outro. A gente tem que parar de sempre se vitimizar, que eu vejo que as pessoas hoje dessa geração são muito assim, se vitimizam porque sempre é o outro, nunca é ele, nunca é a gente, nunca sou eu. E não, a gente tem que tomar pra gente os nossos erros e pensar, o que eu posso fazer para melhorar hoje? O que eu posso fazer de diferente hoje? O que eu posso transformar hoje? Já que o passado eu não consigo mais mudar. Eu não consigo mais mudar o meu passado. Se eu pudesse, eu teria mudado a minha vida no ano de 96. Mas eu não consigo mudar aquilo. Então, hoje, o que eu posso fazer hoje para ressignificar isso tudo, para mudar isso tudo? Essa grande chave que a gente tem que virar na nossa cabeça. A gente entender que as consequências estão diante de nós. E vamos passar por elas sim.
As consequências estão aí para nossa evolução também, para a gente não repetir os mesmos erros. A gente vai até cometer outros erros, mas a gente não vai repetir os mesmos erros, né? A não ser que a pessoa seja muito burro, muito idiota e queira viver nesse looping louco, né? Mas não é quem tá aqui nesse canal não quer isso. Quer realmente transformação da vida, da mente, da vida, quer tudo isso. E então a pergunta que fica e a virada de chave é essa. O que eu fiz no passado, eu vou ter que pagar por isso. E o que eu posso fazer para fazer melhor? O que eu posso mudar? O que eu posso transformar? O que eu posso fazer para evoluir? E eu tenho certeza que a gente vai conseguir. E essas coisas, às vezes a gente consegue, escrevendo, anotando, avaliando, e às vezes não. Às vezes a gente vai ter que perguntar ao nosso Criador: Senhor, o que eu faço para mudar isso? Eu estou numa questão com Deus, né, que é o meu Criador, né, que é o meu universo, que eu tenho feito perguntas a Ele: o que eu posso fazer para mudar essa questão? Eu preciso tomar um passo importante, eu preciso fazer mudanças físicas, e eu estou perguntando a Deus: como eu faço isso? O que eu preciso fazer hoje para que eu consiga chegar a esse ponto? E eu estou ainda esperando Deus me responder, porque eu acho que Ele já começou a responder a partir de ontem à noite. Mas é todo um processo e eu quero fazer com cuidado, né? E que hoje você tenha esse cuidado na sua vida, de quem entra na sua vida, do que você permite acontecer, da sua conduta, do que você permite chegar até você, entendendo que você vai pagar a consequência dos seus atos, tanto para o bem quanto para o mal. Porque são as leis do universo que nos regem e que estão diante da gente e que faz parte e é bom sim para o nosso crescimento. E que até isso hoje eu falo para Deus, sabe? Que agradecendo, sendo grata e falando que tudo coopera para o meu bem. E é realmente isso. Tudo vai cooperar, absolutamente tudo. Porque existem coisas grandes diante de nós, sabe? Lá na frente. Mas hoje a gente tem que mudar isso para a gente poder receber. Então que hoje você possa estar atento ao que você está querendo viver, fazer, sabendo que haverá consequências. Tanto consequências boas, como consequências que você vai poder chorar também. Mas faz parte da vida, né? E que hoje a gente possa ter inteligência emocional. Receba inteligência emocional na sua vida hoje. É o que eu declaro para você, assim como eu declaro para mim. Beijo.